Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Em setembro de 2022, Magnus Carlsen, jogando na 5E-Field Cup em São Luís, vai jogar contra Hans Niemann, o jogador, né, que tem um histórico de trapaça no xadrez online há muitos anos atrás, deixou uma mancha, né, e ele já é um cara meio mal visto. Só que aqui, pessoal, a gente tá falando de xadrez presencial, ok? Temos aqui então Magnus Carlsen vai jogar contra Hans Niemann cara a cara, numa partida pensada na 5E-Field Cup. Hans Niemann vence essa partida, que a gente vai ver, vence essa partida de uma maneira espetacular, ele vence o Magnus Carlsen, já não perdia de brancas há não sei quantos anos, né? E aí o Hans Niemann vence ele e... Daí, a partir daí, começa toda uma série de polêmica na vida do Hans Niemann. Ele sai de lá, perguntaram como é que você fez isso? Ele falou, chess speaks for itself. Né? O xadrez fala por si, saiu andando, não explicou direito como é que ele ganhou do carro. E isso já levantou um monte, né, de suspeita pela comunidade toda. Tanto que foi parar essa história no The Guardian. E a gente tem aqui uma entrevista pelo Piers Morgan, que é um jornalista britânico de renome internacional que a gente vai ver aqui agora. Ever used anal beads while playing chess? Well, your curiosity is a bit concerning, Maybe you're personally interested, but I can tell you no. Okay, categoric no. Of course, yes, categorically no. Look, I didn't make the allegations. I'm just repeating what was put to you at the time. I mean, people do wonder how did you beat? They do wonder how did you beat Magnus Carlsen? Okay, well, if you want to take that logic, right? So I have proven my strength, right? Chess.com themselves have said that since they gave me a short ban before, they said that since then I have never cheated. So on their website, I've beaten some of the best players in the world. I've performed at the highest level on their website, which they themselves say that I didn't cheat in. In addition to that, in over-the-board tournaments, I have continued to play chess at a very, very high level. I have, my ranking did not just drop. I continued to play well even after this victory. I have proven my chess level, my chess strength time and time again. This is simply a case of where bullies are going after someone because they threaten their business interests. So is Magnus Carlsen a bully? Of course he's a bully. He used his entire empire. He used his connections to chess.com. He leveraged his, the fact that there's a merger happening, and he got all of these people to attack me. And it's a bully. It's a simple thing. But, I don't, let people bully me. I'm going to stand up to him, and I stood up to him. And, I look forward to competing him against the board again. And, I'm going to, do what I do best. How do you disprove that you've used anal beads to cheat? I mean, how could I, disprove a negative? It's like, well, no, that's what I'm how asking. do you expect me? But let's first all discuss that. That is not a serious theory. Okay, that was something that was taken out of context, and that was never a serious thing. That was something that the media caught up. But that was, if you look at the consensus among chess players, the consensus among experts, it is an unequivocal fact that I have never cheated in an over-the-board game. So I find, Yeah, but again, I'm just asking. Yeah, but Hans, I'm just wondering, how do you disprove it? I mean, were you strip searched? Did they explore cavities? Where do we go here? Well, through tournaments, there are security checks where they, will do, various security checks, metal detectors, different scanners. Would that pick up anal beads? Do you know? I don't know, Piers. I have no. I'm genuinely You curious. I should have no invite idea. them on your I'm show. not- You should invite them on your show and ask them that. It appears that's the main topic of your curiosity appears to be that, as opposed to the fact that you have a 19-year-old champion who defeated a champion, who defeated the whole world of chess in the largest cyberbullying case in history, the world of chess versus Hans Niemann. And he's here to talk about it, and he's still a victor. And instead of becoming bitter, he became better. And you want to ask him about the anal beads, something he never said or never did. We don't know the answer to that question, Piers. Maybe you can ask the anal bead people. Have them on your show and they can explain it to you better. I think I will. It's actually a fascinating. Listen, I love chess. I was my prep school You chess seem to love champion. anal beads better, Piers. Galera, uma entrevista inacreditável, né? Inacreditável o ponto que chegou e parece até que existem pessoas que fizeram
que teve um cara que fez um vídeo, me mandaram outro dia, hein? Podemos falar sobre isso outro dia, hein? Um cara que me mandou um vídeo que ele, de fato, usou o dispositivo na cavidade ali, né? Anal, para vencer um grande mestre com outro amigo passando lance. Fizeram lá toda uma tecnologia e deu certo. Quer dizer, o cara, de fato, fez isso e ganhou do grande mestre, né? Então, essa possibilidade existe, né? Não no caso do Hans Niemann e tal, mas essa tecnologia, inclusive, já existe, né? Então, já foi comprovado que dá para fazer isso. Vamos dar uma olhada na partida, então, nessa partida que gerou toda essa discussão mundial aí que perdura até hoje e sabe-se lá até quando é que vai essa discussão. Magnus Carlsen com as peças brancas abriu com o peão dama. Hans Niemann respondeu com o cavalo em F6, C4, E6. Temos cavalo C3, bispo B4, a defesa na Inzo-Índia. Magnus Carlsen joga com G3. Roque coloca o rei em segurança, bispo G2 coloca o bispo na longa diagonal. E aqui D5, Hans Niemann ataca, ocupa aqui o centro. Até aqui, pessoal, lances teóricos. A3 foi jogado, bispo toma, peão toma. D por C4, cavalo em F3. O Hans Niemann tem um peão a mais temporariamente e joga aqui esse C5 para destruir o centro do Magnus Carlsen. Roque foi jogado, peão toma. Temos trocas agora de damas. Dama toma, cavalo C6 ataca a dama. Perdão, troca de damas não. Aqui recuperou o peão, né? Dama por C4 recupera o peão. 6 peões para cada um. E aqui o Niemann joga com E5, afinal de contas, o bispo dele quer jogar, a torre quer jogar, né? Então aqui segue o jogo, vai embora, bispo G5 foi jogado, H6 ataca este bispo e aqui torre de F em D1, primeiro Magnus Carlsen ataca a dama aqui do Hans Niemann e o Niemann vai para o melhor lance aqui da posição, bispo E6, opa, calculeira da braba aqui, hein? Olha só, o Hans Niemann deixa a dama, mas ataca agora a dama aqui do Magnus Carlsen. Seguimos com torre por dama, bispo por dama. Temos trocas agora, torre por torre. Torre toma, mais trocas, bispo por cavalo, peão toma. E a gente cai nas posições típicas da especialidade do Magnus Carlsen, que são esses finaizinhos aqui, né? Vamos ver. Magnus Carlsen joga aqui com o lance rei em F1. Já não é o melhor lance da posição. Aqui a melhor ideia seria sair da frente do bispo. Cavalo H4, segundo os computadores, é o melhor lance. O segundo melhor lance seria cavalo D2. Terceiro melhor lance seria torre B1. Magnus Carlsen vai para um lance realmente inferior aqui, que é o lance rei F1. Niemann segue com torre D8, que não é o melhor lance segundo as máquinas. Cavalo A5 seria o lance mais preciso segundo as máquinas. Torre D8 foi jogado, rei E1, trazendo o rei aí para o jogo. Cavalo A5, bem jogado. Torre D1 lutando aí pela coluna D. E aqui o Niemann joga com torre C8. Afinal de contas, um lance bastante lógico. Existe um alvo, que é esse peão aqui enfraquecido em C3. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo D2, atacando o bispo. O bispo volta para casa de E6 e aqui abrindo um ataque para cima do peão. E o Carlsen faz essa defesa agora com esse lance C4. O que está acontecendo aqui? Vamos entender, né? Porque tem uma pressão aqui em B7 também, o cavalo não pode se distanciar. Mas temos aqui o seguinte, o melhor lance da posição, segundo máquinas é rei F8, o segundo é B6 e o terceiro é torre C7. O Hans Niemann não joga nenhum desses lances e segue com o lance bispo por C4. Mais natural, né? Por que não capturar esse peão, né? O Hans Niemann captura. E agora temos trocas. É um final que os dois não estão fazendo os melhores lances segundo a máquina, porque a máquina manda jogar esse primeiro lance, esse segundo lance, esse é o terceiro lance da máquina, cravando aqui o bispo. E o Magnus Carlsen vai para o lance cavalo por C4. E segue o jogo. Torre por C4. Aqui torre D8, cheque foi jogado, rei G7. E o Carlsen agora, que já tem um peão a menos, segue com o lance bispo D5, atacando a torre, pressionando também em F7. Niemann segue com o lance torre C7, já protegendo seu peão, dando liberdade para o cavalo poder jogar. E temos aqui o lance torre A8, indo para cima do peão do Hans Niemann. A6 faz a proteção, torre B8 deixa aqui as peças imobilizadas. E agora o Niemann segue com F5. O que o Magnus Carlsen vai fazer aqui? Ele segue com o lance torre E8, atacando o peão central. Mais uma vez, não é o melhor lance da posição. A gente vê a barrinha, né? Dá até umas mexidas aí.
Existem também outras possibilidades aqui, como jogar E4, H3, enfim. Poderia seguir das mais diferentes maneiras. Torre 8 foi jogado. Temos agora o lance E4 aqui pelo Hans Niemann, disparando com o peão. G4 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Torre C5 ataca o bispo. O bispo volta lá para 2 e aqui cavalo C4, que também, mais uma vez, não é o melhor lance da posição. O computador manda jogar torre C2, manda jogar F por G4 ou torre C1. O Niemann vai para o lance cavalo C4. E agora, as brancas, o Magnus Carlsen, o melhor lance seria tomar. É interessante mostrar aqui que eles não estão fazendo os melhores lances, os dois, né? Bispo por C4 seria o melhor lance, torre 7 seria o segundo melhor lance, esse seria o terceiro. O Carlsen vai para um lance que o computador mais um pouquinho desaprova, ó. Então é interessante a gente observar isso, tá? Niemann segue com o cavalo D6, temos torre em E7, jogado pelo Magnus Carlsen. E aqui F por G4, captura o peão. Niemann já tem alguns peões a mais aqui. Magnus Carlsen segue com torre D7. A posição é difícil agora porque esse cavalo tá tentando segurar tudo. E agora esse cavalo tá atacado. E3, esse lance aqui foi fino. Esse lance aqui foi fino, realmente. É o único lance aqui da posição. Esse lance aqui vale muito, é muito especial, né? Porque aqui é o seguinte, se torre por cavalo, o Niemann tem agora o jogo ganho com torre C1. Parece mate, mas a torre pode cobrir. E aqui o Hans Niemann teria duas possibilidades de ganhar. Ou capturando aqui em F2 seguido de torre toma, ou torre toma diretamente e depois capturando em F2 e não tem como parar. A promoção do peão mais forte ainda seria essa continuação, né? Então esse E3 aqui foi muito fino. Agora, Rafa, esse é lance de engine. Não é, pessoal. Isso aqui dá para calcular, tá? Isso aqui com um bom tempinho no relógio, você, né, não precisa ser nenhum gênio, nem nada disso. Claro que é um lance bonito, um lance difícil de encontrar, mas tá lá. Né? Se você começar a considerar, o mestre FIDE Lucas Cardoso fala isso. Rafa, eu considero todos os lances de uma posição. Até esse eu vou calcular. Esse. Vou jogando no lixo os que não prestam, mas tem que calcular todos. Porque o melhor lance tá lá no tabuleiro. Então, quando você considera todos, com certeza você vai passar pelo melhor lance, né? Então, vamos lá. Hans Niemann jogou com E3. Temos F por E3 e agora quebrou a estrutura de peões. E o Hans Niemann segue com o lance cavalo E4, renovando a ameaça de sequência aqui de mate. Se a torre se distanciar, né? Se a torre por B7, isso aqui seria checkmate. Portanto, Magnus Carlsen segue com o lance rei F1 e agora torre C1 com cheque. Rei vem para casa de G2 e torre C2, cara. Olha o contra-jogo aqui do Hans Niemann. Que final é esse? Magnus Carlsen vai para o melhor lance da posição, bispo por F7. Temos torre por E2 com cheque. Rei vem para casa de G1. Torre E1 com cheque, rei G2, torre E2, cheque, rei G1. E aqui o Niemann pode empatar se ele quiser e ele muda o lance aqui, ó. Caramba, olha a moral, olha o psicológico. Você repete duas vezes contra o Carlsen e muda o terceiro lance, como quem diz, eu vou ganhar, vou jogar para ganhar isso aqui. O melhor lance para as brancas agora, indiscutivelmente, é torre por peão. Magnus Carlsen, talvez desconcertado. Olha aí, será que o Hans Niemann achou o calcanhar de Aquiles do Magnus Carlsen? O Magnus Carlsen segue com bispo D5, que não é o melhor lance da posição. Niemann aproveita para jogar torre D2, crava o bispo. Temos torre em F7 com cheque rei G6. O rei fica colado aqui na torre, não dá tempo de capturar esse peão. Aqui nós temos o lance torre D7. E agora ameaçou jogar um bispo F7. O cavalo não pode ir muito longe, por exemplo. Cavalo C3 aqui leva um bispo F7. E cai aqui a torre, por exemplo. Então, por isso... E aqui o Niemann vai para esse lance aqui interessantíssimo, cara. Esse lance cavalo G5, porque ele fez isso. Magnus Carlsen segue com bispo F7, cheque, atacando a torre do Hans Niemann. Mas tem o tema do duplo aqui, olha só. O Hans Niemann segue com o lance rei F5. Temos torre por D2, mas agora esse duplo. Cavalo F3, cheque, rei G2, cavalo por D2, recupera a peça. E temos esse final onde o Niemann tem um peão a mais. Agora, será que dá para ganhar esse final? Porque o Magnus Carlsen, mesmo com um peão a menos aqui, ele pode até ganhar, hein? Como é que será que o Niemann fez para ganhar? Magnus Carlsen joga com A5, o melhor lance da posição. O famoso um peão para 2. Niemann segue trazendo o único lance da posição, rei E5. Aqui é difícil de achar esse lance, né? Porque aqui a gente pensa em jogar rei E4 para encostar no peão. A gente pensa em jogar uma manobra de cavalo, né?
Mas rei E5 aqui é o único lance que dá uma vantagem aqui para as negras. Esse lance realmente é difícil de encontrar. Rei E5 foi jogado. Magnus Carlsen segue com rei G3, encosta no peão. Cavalo F1, mais um lance fino. Somente esse. Cavalo F1 com cheque. Esse lance ataca muita gente. Rei F2 foi jogado, melhor seria rei por G4. Magnus Carlsen nitidamente não jogando o seu melhor de finais. Tá desconcertado aqui o Carlsen. Cavalo por H2 foi jogado E4, avança o peão. E aqui mais uma vez, talvez bispo H5, talvez fosse um pouco mais ativo, rei G3. Magnus Carlsen vai para esse lance esquisitíssimo E4. Mas esse lance tem uma ideia legal, porque depois de rei por E4, bispo E6 foi jogado, coloca uma certa pressão. Mas Hans Niemann segue aqui com o lance rei F4. Bispo C8 foi jogado atacando os peões. E agora o Magnus Carlsen está ameaçando capturar os peões e ter um peão passado. Como é que faz agora? Hans Niemann segue com o cavalo em F3. Cai o peão de B7. Cavalo E5 foi jogado. Cai o peão de A6. E agora? Cavalo C6. Controlando a casa de A7. E atacando o peão. Não tem como defender esse peão. Bispo B7 foi jogado. Cai o peão de A5. E agora o Niemann tem um final com 2 peões passados e conectados. Mas aqui já era. Magnus Carlsen tenta prender aqui o cavalo. É verdade, esse cavalo não joga mais. Mas agora H5. Bispo F7, H4. Bispo D5. Mas depois de simplesmente rei E5, meus amigos, Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Aqui, uma possível continuação seria você, sei lá, guardar o bispo aqui. E o cavalo vem pro jogo, né? Cavalo B3, o cavalo tá de volta pro jogo. Como é que faz aqui contra esses peões? Não tem muito o que fazer, não. Cavalo cheque. Aqui, o que você vai fazer, Rafa? Não vai estragar aqui a partida, hein? Calma. Aqui você traz o rei. Quero ver se ganhar isso aí. H3, agora sacrifica, empata, tem afogamento. Não tem. Aqui, calma. Cavalo F3. Aqui, que mais vai jogar aqui, hein? Rei E4 não, compliquei aqui. Tá ruim aqui esse final. Vamos ver. Rei cheque. Vamos lá, vamos atrás do cavalo. Dá pra ganhar assim, ó. Vai, vamos fazer uma variante desnecessária aqui. G3, olha aí a variante. Totalmente desnecessária. Sacrificou quase tudo, né? Mas aqui dá pra ganhar, né? Vamos ver aqui a precisão do Hans Niemann e do Magnus Carlsen nessa partida. E aí, vocês acharam essa partida estranha? Vocês acharam essa partida... Será que usou mesmo alguma coisa ali? Né? Ou algum dispositivo, alguma coisa ali, vocês acharam esquisito ou não? Ou tá tudo certo, ele de fato mandou bem aí, o Magnus Carlsen se desequilibrou ali emocionalmente, alguma coisa? O que rolou aqui, será, hein? Postem aí nos comentários o que vocês acham, né? Vamos dar uma olhada aqui então na precisão dos jogadores. E a gente teve aqui 94,8% de precisão para o Hans Niemann, o que um grande mestre pode fazer, né? Normalmente a gente vê os nossos brasileiros, nossos grandes mestres brasileiros, vira e mexe, fazem 94, 95, 97. Na Copa do Mundo, o Fier e o Krikor lá mandavam 98, 99 nas partidas, né? E aqui 86,7 para o Carlsen. Chama mais a atenção o 86 do Carlsen, que é coisa rara, né? Do que o 95 para um Super GM, ou para um GM forte, como os nossos brasileiros, que é possível, até mesmo para um amador. Eu fiz precisão assim no Campeonato Brasileiro Amador, né? Então, até mesmo para um amador é possível, que dirá para um grande mestre, né? E o que chama a atenção é o 86,7 do Carlsen, ainda mais em finais, né? Que é a especialidade do Carlsen. Então, será que o fantasma, dizem que o xadrez ensina a gente, às vezes a ameaça é mais forte do que a execução, né? Será que a ameaça, o fantasma do Niemann trapaceiro é mais forte do que a própria trapaça, né? Mais poderoso do que a própria trapaça? Vamos dar uma olhada aqui na performance segundo as máquinas, mais uma vez aqui puxar o relatório. E ele dá uma nova performance aqui. Aqui, 2.850 de performance de rating para o Hans Niemann, o que realmente encaixou, né? Uma bela precisão, e esse número é elevado porque o rating do Carlsen é muito elevado. E o Carlsen chama a atenção porque ele costuma fazer, né, até mais de 3.000, 3.300, né, performance de partida do Carlsen, 2.500 aqui. Então, tudo isso contribui para a gente realmente
achar que foi uma má partida do Carlsen, né? Contra fatos, não há argumentos, né? Isso aqui foi certamente uma partida muito abaixo do que o Magnus Carlsen está acostumado a jogar, né? Mas é isso, meus amigos. Esse aqui foi um vídeo sobre essa história toda. Mais um vídeo na nossa playlist Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. E aqui um episódio importante dessa playlist, que é esse episódio aí do Anal Beads, o dispositivo anal aí essa história toda polêmica, essa polêmica toda aí envolvendo Hans Niemann, tá bom? É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!